Hoje, no nosso devocional, dia 16/6/2026, estamos no livro de Provérbios. E hoje nós vamos ler, dando sequência ao livro de Provérbios, capítulo 1. Hoje, verso de número 5 em diante. Vamos meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas e para os nossos corações, ok? Provérbios, capítulo 1, verso 5, diz assim: Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Hoje nós vamos ver algo muito interessante aqui nas Escrituras a respeito de dois pontos que Deus deixou na vida para o ser humano realmente expressar aquilo que ele recebe, né? A forma como ele é um receptor das coisas na vida. E o versículo anterior a gente viu e observou sobre a simplicidade, né? Ser simples nas escrituras, de um modo, digamos que minimalista, para as coisas que são conflitantes, contenciosas ou turbulentas, é um ato de sabedoria, né? Quando você observa uma questão contenciosa, um verdadeiro conflito, um tumulto, e você trabalha de forma a qual ali se tem uma solução, né? Ali se tem uma simplicidade na questão e traz ali uma solução. Esse tipo de simplicidade, ele resume desgaste, né? Ele diminui conflitos, diminui turbulências, diminui esforços, às vezes até físicos das pessoas, porque a redução, a simplicidade, ela facilita o processo. Então, uma pessoa simples nesse sentido é um ato de facilidade, né? Agora, a simplicidade que estamos vendo aqui trata-se daquele que muitas vezes pode tomar a vida com uma tendência de levar as coisas de uma forma tão simples a ponto de não conseguir expressar o que é a consideração do respeito. Nós estamos estudando sobre o respeito, que é a presença de Deus, o valor que Deus dá para as coisas que Ele fez. Ele fez coisas tão simples, de certa forma, em outras palavras também, tão assim, sutis, pequenas, coisas tão assim, detalhadas e de uma forma que apenas um toque altera, né? Você toca numa plantinha de algodão, ela se desfaz. Qualquer coisa que mexe com ela, ela já se desfaz. Coisas tão sensíveis. E Deus fez tudo isso para o ser humano observar exatamente a reação da consideração com as coisas. A reação daquilo que, quando vem para as nossas mãos, a gente começa a trabalhar dentro de um processo de valorização independente à área. E aqui, então, Provérbios, o rei Salomão começa a falar sobre isso. O porquê que existe a sabedoria? Por que Deus enviou a sabedoria? Por que ele escolheu deixar escrito para nós, o homem a qual ele derramou a sabedoria dele, fez com que escrevesse, deixasse para nós alguns pontos específicos sobre a sabedoria. Por que ela existe e foi enviada para a terra? E Salomão continua dizendo: para que a vida não seja apenas uma vida simples, corrida, uma vida, de certa forma, tão corrida que ela não se torna uma vida aproveitada, né? Ele disse não, mas que haja prudência, conhecimento, para quê? Para que se aplique o melhor da edificação que podemos ter naquilo que fazemos. Por que a sabedoria existe? Então, o verso 5 de hoje diz: para que o sábio a escute e cresça ainda mais na sabedoria. Os modos de Deus com os quais isso vai facilitar o processo, não só facilitar, mas
trazer o que significa sempre mais o valor que Deus dá para todas as coisas na nossa vida. Tudo que nós fazemos tem valor. Nós somos alguém de valor para Deus e Deus quer que a gente valorize o que fazemos. Valorize a nós mesmos. Como é que eu valorizo a mim mesmo? Quando eu começo a valorizar aquilo que nós fazemos, começamos a valorizar tudo que está ao nosso redor, que também é coligado a nós. Então, o sábio, que ele cresça, a vontade de Deus é essa. Que o sábio, ele não é porque ele é sábio, ele vai parar ali, não, que ele cresça em sabedoria. E que o entendido adquira mais habilidade naquilo que ele está sendo treinado no entendimento. Entendido do quê? De uma área, né? Existem N, inúmeras e infinitas áreas na vida, na existência. Cada pessoa, ela se volta a uma área, a uma especialidade, a algo que ela faz, que ela constrói. E cada um que é entendido na sua área de atuação, de talento, de dom, de facilidade naquilo que faz, que ele receba de Deus a sabedoria para que ele tenha, junto com o que ele entende, mais habilidade. Então, o entendido recebe sabedoria e com a sabedoria ele aplica e obtém mais habilidade, ok? Isso é interessante porque nos mostra que Deus não quer que o ser humano ele fique paralisado naquilo que ele tem, ou que ele fique paralisado naquilo que ele é, ou paralisado naquilo que ele faz. Não. O ser humano, ele foi escolhido por Deus, e nós estamos vendo esse entendimento desde o primeiro versículo do capítulo, para desenvolver, para crescer, para desempenhar. Mas esse crescimento não é um olhar de obsessão, né? Eu quero o lugar mais alto que tiver na cadeira do espaço, eu quero, não sei, eu quero ser o mais alto num lugar, no ambiente. Não, não é essa visão. A visão aqui é o indivíduo desenvolver-se como interior, ele desenvolver-se como a personalidade dele sempre mais em treinamento para que a valorização de tudo que ele reaja sempre seja, né, numa interpretação mais bíblica, abençoadora, né? Nós somos chamados por Deus para ser um canal de bênçãos, nós somos chamados por Deus para ser fontes de bênção. E quando a sabedoria de Deus, ela nos motiva a sempre estarmos treinando o entendimento, treinando aquilo que nós próprios recebemos. Cada dia da vida, nós estamos desempenhando na nossa vida um crescimento que ele não corre atrás, né, de uma carreira desenfreada por uma aparência de status. Se houver no processo, isso é uma consequência, mas ele se importa, não é com isso, ele se importa com o que é o desenvolvimento das coisas na máxima decorrência de qualidade, né? Aquele equilíbrio de caminhada saudável, com boa qualidade e boa preparação. Então, aqui, que o sábio cresça em sabedoria, que o entendido adquira habilidade, mostra que a nossa vida, ela não pode paralisar. Deus nunca chamou a gente para, no momento, né, certo da vida, a gente parar de ter progresso. Não, não pode parar de ter progresso. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para a excelência de um reinado. É muito importante, repetindo e reforçando, cada dia, nós como indivíduos, começarmos a colocar essa verdade de Deus em nós, né? Eu fui chamado para reinar, estou sendo preparado para reinar. Quando eu sair desta vida,
Deus está nos preparando, cada um de nós, para reinar com Ele. Então, Ele já nos considera candidatos para reinar. Somos reis para reinar. E Ele nos escolhe como treinamento e confia e sabe que aquilo que cada dia temos em mão, estamos nos esforçando, fazendo o melhor para reinar. Né? O que é reinar? Definir bem, definir com qualidade, cuidar com qualidade daquilo que vem às nossas mãos, ok? Então, para entender que o sábio cresça em sabedoria e que o entendido adquira a habilidade. Essa é a vontade de Deus para nós. E a habilidade, ela provém da prática, né? Não é só receber o ensinamento, a parte da sabedoria em si, mas também exercer a prática. Cada dia temos a habilidade de Deus no nosso caminho, sempre mais diante de Deus, ok? E assim, nos mostra que a reação do indivíduo, a partir do momento que ele vai recebendo, e é um trabalhar de Deus contínuo na nossa mente, de que nós somos escolhidos para valorizar a vida como reis, para ter a sabedoria de Deus e aplicá-la como reis, para que nós venhamos a cada dia treinar o nosso entendimento com habilidade como reis. Nós começamos então a cuidar das coisas numa consideração não só de que porque Deus está nos assistindo, Deus está convivendo conosco, porque nós somos chamados como reis, mas pela qualidade daquilo que Deus quer que venhamos construir no nosso ambiente. Deus quer bênçãos para a nossa vida. Deus quer o melhor para nós. E como que começa isso? Através da saúde, daquilo que nós estamos convivendo, semeando, construindo no nosso dia a dia, a saúde do viver, né? A cada dia ela começa a se estabelecer. E esse tipo de saúde, ele provém daquilo que a nossa mente recebe das considerações de Deus. Deus nos chamou como reis, Ele espera que nós venhamos cuidar das coisas, definir as coisas de forma saudável. Deus espera que nós venhamos a cada dia dispor para Ele o melhor das nossas habilidades e daquilo que é a sabedoria que Ele tem colocado dentro de nós, porque Ele sabe aquilo que a gente já pôde ouvir da parte dEle, e Ele, a cada palavra, a cada coisa que está investindo em que nós venhamos conhecê-lo, né? O que Deus quer que a gente conheça Ele, a palavra dEle. Não é para Deus, Deus já conhece toda a sabedoria, Deus já entende toda a sabedoria, Ele já desempenhou, ele é o Deus poderoso, Ele não precisa, mas Ele envia a sabedoria para nós sermos desempenhados. Então, a cada dia que nós nos dispomos a aprender dele, estamos sendo preparados para um viver com a convivência de Deus saudável, um viver protegido por Ele e caminhando, sendo vistos por Deus como reis na presença dEle, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Seguimos mais na próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais.